Tá saindo agora? Mosi kente braso loro bosi kento broso. Amor maior que meus pecados, e nada vai nos separar. Que solandi pra quem tobosito lobro coson dele braço. Kerama soloro procosinto le masianto que le pracoson dele braço. Eu te amo, Espírito Santo. Eu me rendo, Senhor, à tua presença. Eu me rendo à tua glória, Senhor. Eu abro meu coração. Eu me entrego totalmente ao teu Espírito. Eu me entrego totalmente ao teu Espírito, Senhor. Como disse o salmista Davi no Salmo 24: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem entrará nesse lugar santo? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Levantai, ó porta das vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Levantai, ó porta das vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória. Sou quente pra só. E coromo sole pra quento levo sole que prandevo sote pra céu. Coromo sola em quento prosite lembra so coremanto lobro si quento le prasente que pra só. Eu me rendo a ti, Senhor. Eu me rendo a ti, Senhor. Eu me rendo a ti, Rei da Glória. O único digno de honra, de glória, de exaltação. O único digno de total devoção. Senhor Espírito Santo. Esse nome maravilhoso, esse nome digno de toda glória. Eu me rendo a ti, Senhor. Eu me rendo a ti, Senhor. A minha alma anseia por ti, Senhor. Para mais do teu Espírito, mais da tua glória, mais do teu poder, Senhor. Corestiantolo procosendo levo corobo sole para que son de braço. A morte venceste, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitar de vivo estás, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está.
o Rei maior e poderoso esse nome é. Cosente le praco sonto lobo sende braço que solobre que sonto pra quento libro si quente prace are quento lobro so quente livro sore pra quento livraço arima sole coro proco sinte le braço colema sore prace. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Já posso te sentir a tua glória, tua presença, porque nada somos sem a tua presença, Senhor. Como disse Pedro, para onde iremos nós sem a graça do Espírito Santo? Para onde iremos nós sem a tua presença? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Só tu tens palavras de vida eterna. E o Senhor me disponibilizou esse momento de adoração, quando aquele véu rasgou e o que me separava de Deus já não teve mais poder para me separar. E agora eu não ando mais temendo a sua glória, porque agora eu vivo nela. Eu vivo nela. O véu do santuário foi rasgado. E agora eu posso te adorar em espírito e em verdade. Espírito e em verdade. Porque o Pai procura os verdadeiros que o adorem em espírito, que adorem em verdade. Eu te adoro, Senhor, com todo o meu ser. Com todo o meu ser, Senhor. Eu não preciso de status, de holofortes. Só preciso de me lançar à tua presença. Somente me lançar à tua presença. E ela traz esclarecimento, e ela traz cura, e ela traz direção. A tua presença, Senhor, ela nos traz vida, Deus. A tua presença traz direcionamento, Senhor. E eu peço, Senhor, que venha nos trazer nessa tarde espírito de sabedoria e revelação. Que o Senhor nessa tarde manifeste a sua glória no nosso meio. Porque Paulo diz que o Evangelho não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Espírito e poder. Então toca-nos, Senhor, com a tua glória. Toca-nos com a tua glória. Porque nós não cansamos da tua presença. Quanto mais o Senhor se revela para nós, quanto mais o Senhor traz a revelação de quem o Senhor é, nós queremos nos imergir mais. Mas eu não me canso, Senhor, da tua presença. Eu não me canso, Senhor, da tua presença. Eu não me canso, Senhor. Que solo prociante para que solo você. Ore que soro pro solevasso que pra de devocianto pra só. Eu te amo, Senhor. Amém. E a glória teu é o domínio e o poder, amém. Que solo pro sento que você orava solo pro que sonde pra levo socorro sente pra ser. Ere colobo sore kente pra algi misuko pra diesto e mastio co pra alni estuli braso kente pra arava sukento ele pre que soliandi ele pra ki sorianto que pra so. Colomosi enti praso levicori inducitan por kisti alni elefroso quente praso. Quanto mais clamarem, quanto mais se renderem, quanto mais pedirem, mais unção tem disponível, diz o Espírito da graça. Porque um coração sincero, ele deseja mais.
e as suas lágrimas expressam a angústia e a indignação para mais, porque o seu coração está medindo o tanto que você deseja. Se o seu coração ele queima pouco, é porque você deseja pouco. Mas se o seu coração queima dia após dia para a minha glória ser manifesto no seu ministério, na sua vida e através de você, todos os dias, o seu coração está incendiado para buscar mais do meu Espírito. Porque não é somente o falar, mas a unção, ela é necessária ser buscada quando há pessoas que desejam fluir mais na dimensão do meu Espírito. Tem muitas pessoas que nem entendem mais o que é isso, muitas pessoas que nem buscam mais, elas só querem receber, mas elas não querem pagar o preço da unção. E elas se perguntam: será que acabou? Será que não tem mais? A unção está disponível para quem irá pagar o preço por ela. Quanto mais o seu coração estiver voltado a manifestar o meu reino, eu estou disponível a equipar você. Mas se o seu coração estiver queimando para a sua visibilidade, se o seu coração estiver queimando para benefício próprio seu, não tem o porquê da unção, porque nem todos suportam o preço, a trajetória, o processo. Deixa eu trabalhar em você. Deixa eu sondar as suas mentes e a intenção dos seus corações. Mudar coisas que precisam ser mudadas dentro de você. E assim eu estou totalmente aberto para derramar graça sem medida, sem medidas sobre a vida de vocês. Porque para gerar homens para o meu reino, eu preciso selecionar, eu preciso capacitar, eu preciso derramar graça sem medida, para que todos os bloqueios, para que todos os sentimentos de vanglória venham perder a força. Aí sim, eu estou disposto a listar obreiros aprovados para a minha seara. Então mude a intenção e todas as coisas no meu reino estão disponíveis para você, diz o Espírito da graça. Encontre poste todos os versos e canções que eu consegui cantar, e eu só quero te falar, e a glória para sempre, e o poder, amém, amém. Quero mais, Senhor, da Tua glória. Eu quero mais do Teu Espírito, Senhor, mais. Eu desejo mais da Sua manifestação, Senhor.
Mais das suas manifestações, Espírito Santo. Mais das suas manifestações. Manifeste, Senhor, a tua glória, o teu poder, o teu Espírito. Graça e paz. Abra suas Bíblias. Mateus, capítulo 17, de verso 19 a seguir. Mateus capítulo 17, de verso 19. Está escrito assim: Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por qual motivo não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Em verdade lhe digo, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esse monte: muda-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada será impossível a vocês. Lucas capítulo 1, de verso 37. Porque para Deus não há nada impossível. Eu quero falar hoje um pouco sobre a fé de Deus para declarar como Deus declara, para agir como Deus agiria. Tem muitas pessoas que sabem desse texto, mas na prática elas não vivem isso. E muitas das vezes elas estão lidando por uma situação que elas vão falar para Deus e não para o monte, para Deus e não para o problema. E eu te falo hoje, não ore a Deus, não fala para Deus, fale para o problema que você está vivendo ele. Nesse texto de Mateus 17, os discípulos eles estavam passando por uma situação complicada. Eles iam expulsar um demônio de um jovem que tinha convulsões, muitas das vezes caía na água, caía no fogo, e os discípulos foram lá expulsar o demônio, mas ele não saiu. E graças a Deus que Jesus chegou bem na hora que isso aconteceu. Por quê, Alexandre? Porque eles não expulsaram, por causa da falta de fé. E provavelmente se Jesus não tivesse chegado neste lugar, iam se criar uma doutrina de que talvez tem demônios que não saem porque não é da vontade de Deus. Ia criar uma teologia aí, de que demônios não saem, simplesmente. E eles vão perguntar a Jesus: por que nós não podemos expulsar esse demônio? E Jesus vai falar algo simples, prático e fácil: por causa da pequenez da fé que vocês têm. E nesse texto as pessoas interpretam errado. Não, demônio só sai com jejum e oração. Essa caça de demônios só sai por meio do jejum e oração. Se você não estiver jejuando, o demônio não vai sair. Mas é bom a gente seguir um contexto. Por isso que tem um capítulo com diversos versículos. Nós temos que entender o que o versículo anterior está dizendo, o que o próximo versículo está dizendo, para aí a gente entender o que Jesus queria dizer.
Porque Jesus vai dizer, eles vão perguntar, por qual motivo não podemos expulsá-lo? E Jesus vai falar simples, por causa da fé que vocês têm. Porque em verdade lhe digo que se vocês tiverem uma fé como um grão de mostarda, dirão a esse monte, sai daqui e vá para lá, e nada será impossível para vocês. Agora tem um parêntese no verso 21 e vai dizer, mas esse tipo de demônio só pode sair por meio do jejum e da oração. Então qual demônio que era, Alexandre? Era o demônio que estava dentro daquele jovem ou do demônio que estava dentro dos discípulos? Agora você vai se escandalizar. Tem muitas pessoas que precisam deixar um demônio dentro, de expulsar esse demônio dentro de você. Porque eu não sei qual que é o pior, se é o demônio que estava no lunático, que ele pulava na água e pulava no fogo, ou o demônio que estava nos discípulos. Porque a incredulidade, Jesus chama explicitamente de um demônio. Explicitamente de um demônio. E incredulidade, tudo que você faz sem fé, incrédulo, frio, isso não provém de Deus. Então incredulidade é um demônio que tem operado em muitas vidas. Aí sim, jejum e oração vai ativar a sua fé para você falar e essa palavra sair do mundo físico e entrar no mundo espiritual e ser selada, para que você tenha a fé de Deus. Porque Jesus está dizendo, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esse monte, muda-se daqui e vai para lá, e nada será impossível para vocês. Mas aí em Lucas capítulo 1, de verso 37, ele vai dizer, para Deus nada é impossível. E ele vai dizer, para os homens pode ser, mas para Deus nada é impossível. E qual classe de homens que é impossível? Para os homens que não declaram como Deus declara. Para homens que não creem como Deus crê. Porque Jesus disse, eu vou para o Pai. E se vocês tiverem fé, vocês farão obras maiores do que a minha, por causa do fator da fé. E tem muitas pessoas que até gostariam de viver isso. E dizer para o monte, muda-se daqui, vai para lá, e monte representa problemas, monte vai simbolizar situações complicadas na sua vida. Talvez você tenha um monte na sua vida espiritual, talvez você tenha um monte na sua vida financeira, talvez você tenha um monte na sua vida sentimental. E as pessoas, elas leem esse texto, se você tiver uma fé de um grão de mostarda, dirão esse monte, arreda-se daqui, vai para lá, mas isso só fica na parte teórica. E elas estão vivendo uma situação a qual elas começam a se conformar com a situação. Eu estou pobre, eu estou escasso, e você olha para a realidade, você olha pelo que você está vendo, e você começa a se consolar com essa situação. Você começa a ver a vida espiritual sua do mesmo jeito, desculpa o termo, mas não fede e também não cheira. E você fala amém. Em vez de extrair no seu espírito o que Jesus está dizendo aqui e começar a declarar de acordo com a palavra de Deus. Eu não vou declarar de acordo com o que eu estou vendo, porque eu estou vendo, isso não define o que eu sou. Isso não define o que eu sou. Em vez de pegar a realidade e fazer a realidade do que eu estou vendo como fosse algo que Deus quisesse para mim, eu tenho que entender o que Deus quer para mim, qual é a vontade de Deus para mim, e de acordo com essa vontade começar a declarar sobre a minha vida. Mas você quer ser próspero e nem sabe se Deus quer te dar prosperidade. Não, Alexandre, esse negócio de riqueza, eu não sei se isso é de Deus. Ai, eu não sei se isso vai me levar para o inferno. Não, mas eu não posso adorar o Mamon. Quando seu coração está entregue para o reino, o seu coração é de Deus. E tudo que vier é algo para você usar em prol do reino de Deus. Ou você acha que Deus quer você pobre, miserável? Não, tem um salmo que diz que Deus ama a prosperidade dos seus servos.
E como é que você vai pedir algo para Deus? Como é que você vai avançar na sua vida financeira? Como é que você vai avançar na sua vida espiritual se você nem sabe o que Deus quer para você? João disse: se pedirmos segundo a sua vontade, Ele é fiel para conceder todas as coisas. Aí você pensa: vou pedir segundo a vontade de Deus. Deus, segundo a sua vontade. Não, você tem que olhar no texto, você tem que ler a Bíblia, ler as Escrituras. Tudo que está dizendo sobre você é da vontade de Deus. Então você começa a declarar. Uma confissão, uma palavra diferente, um comportamento diferente a qual você tem diante das situações determina totalmente a sua trajetória. E Jesus é bem explícito: olha, vocês não conseguiram expulsar esse demônio aí, não é porque é da minha vontade expulsar algum demônio, não, é por causa da pequenez da fé que você tem. Aí é o checkmate aqui. Por que eu não avancei na minha vida espiritual até hoje? Por que eu não fui curado até hoje? Por causa da pequenez da fé que você tem. Alexandre, eu achei que é porque era no tempo de Deus. Eu achei porque Ele cura uns e não cura outros. Não, é por causa da pequenez da fé que você tem. Jesus é curto e grosso, Ele não tem meias voltinhas. E eu entendo hoje, tudo que você não recebe, não é porque Deus não quer dar, é porque você não tem fé para receber. A sua fé é equivalente ao que sai da sua boca. Se de sua boca só sai murmuração, misericórdia, você sai de perto de mim. Você quer saber o tanto de fé que você tem? Veja o que sai da sua boca. Porque o que sai da sua boca vai determinar o nível de fé que você tem para lidar com diversas coisas. Jesus disse: a boca fala o que há em abundância o coração. Se o seu coração só fala de enfermidade, só fala de miséria, só fala de pobreza, só fala de escassez, é a fé que você tem. A fé para atrair coisas ruins, a fé para atrair miséria, a fé para atrair negatividade. Você quer saber se alguém tem fé? Anda 10 minutos com ele, vê tudo que sai da boca dele, você vai extrair se ele é positivo, se ele é negativo, se ele tem Jesus na vida dele, se ele não tem, se ele tem fé, se ele tem incredulidade. Você vai medir as pessoas de acordo com o que elas falam, porque o que elas falam, elas creem. Elas creem. Marcos 5:25. Olha o que está escrito em Marcos 5:25. Estava uma certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo hemorragia, havia padecido na mão de muitos médicos, gastando tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, tocou no meio da multidão, chegou para trás, no meio da multidão, tocou na capa dele, porque dizia, olha, a chave está aqui. Ela agiu porque ela estava confessando algo, declarando algo, e esse algo impulsionou a fé dela para gerar uma reação. Porque dizia: se eu tocar na roupa dele, ficarei curada. Você vê aqui que essa mulher, ela gastava tudo que tinha, todo o dinheiro que ela tinha, ela tentava por meios naturais ser curada, ela tentava arrumar formas, gasta com um médico ali, gasta com outro médico ali, e nada fluía na vida dela. Ô Mateus, bloqueia aí, meu amigo. O demônio já começou a entrar na live. E nada estava fluindo na vida dela, até que ela ouviu a palavra. Ela estava vendo que Jesus curava, que Jesus estava operando, e ela agiu diferente. Ela pensou: eu estou gastando, eu gasto com o médico, nada acontece, eu gasto com outro médico, nada acontece, eu estou vivendo hemorrágica há 12 anos,
E tem um homem curando, tem um homem fazendo, de acordo com a fé das pessoas, de acordo com o que as pessoas creem. Então sabe o que eu vou fazer? Essa hemorragia não vai tomar mais conta da minha vida. Essa hemorragia, ela não vai dominar as minhas emoções e as minhas convicções. Se tão somente eu tocar nas orlas das suas vestimentas, eu vou ficar curada. Nesse exato momento, a convicção de fé entrou dentro dela para ela confessar o que ela cria, não o que ela estava vendo. Mas ela estava hemorrágica, Alexandre, mas para ela não, porque isso era mentira. Isso era uma realidade. A verdade é que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E ele estava tão disponível a cumprir isso que em todos os lugares aonde ele pregava, ele anunciava o reino de Deus, expulsava os demônios, curava os enfermos e pregava boas novas de salvação aos pobres. E a convicção de fé dela ocasionou uma reação. Primeiro você entende o que Deus quer para você. Primeiro você tem a revelação do que Deus deseja fazer na sua vida. Para você confessar o que Deus disse, não o que você está vendo. Mas as pessoas, elas dizem que crê, e na hora do vamos ver, não crê nada. A fé que elas têm é uma fé almática. A alma delas precisam ser tocadas, elas precisam de arrepiar, elas precisam de chorar, elas precisam de entrar nos mistérios para elas dizer que elas estão crendo, mas a fé não sente. A fé simplesmente sabe que vai acontecer e ponto final. Hoje eu orei para uma pessoa para ser curada e ela disse, não, eu não estou curada ainda. Eu falei, você está falando que você não foi curada de acordo com o que você está sentindo ou de acordo com o que você está crendo? Porque fé, quando você está vendo, meu amigo, isso não é fé não, isso é incredulidade. É uma pessoa que precisa de ver, sempre ela precisa de ver, sempre ela precisa de sentir, sempre ela precisa ter convicção, senão ela não crê. Isso não é fé. Fé é quando a situação está com a nuvem negra, tudo com neblina, nada dando certo. Por meios naturais você sabe que não vai acontecer, por meios naturais é impossível, mas você declara a palavra, porque não é os meios naturais que determinam o que Deus faz, não é o clima bom ou o clima ruim que vai determinar o que Deus faz ou o que deixou de fazer, e você olha para a situação e fala, não é isso que está acontecendo, não é essa a realidade é o que Deus diz, eu estou curado ou curada. Não, mas os sintomas pouco importa. O que importa é que verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e transgressões, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Mas isso não é mentira, não, isso é fé. Fé é uma loucura. Nem todo mundo tem fé. Nem todo mundo tem convicção. As pessoas precisam de ver, e fé é loucura. Você está no evangelho, irmão? Coloca o cinto, porque daqui em diante é só loucura, não é sistema religioso, não é dogmas, não é uniformes, não é instituição, não, é fé, é loucura. É loucura, é você pisar e não ter um piso, mas quando você põe o pé no chão crendo, Deus faz formar caminho para você andar em lugares imprevisíveis. Mas eu não estou sentindo Deus falar, eu não estou sentindo, Alexandre, eu não estou sentindo Deus falar. Isso é incredulidade, isso é beber na fé. Se instrua na palavra, se firme na palavra. E os sentimentos pouco importam, e o que você está vendo pouco importa. O que importa é que aparentemente eu estou escasso, mas a Bíblia diz que Ele me abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. O que importa é isso. É isso que importa, é a convicção de fé, porque quando algo muda dentro de mim e eu começo a declarar equivalente à minha fé, aí as coisas mudam. Por isso que Jesus está dizendo, o que é a fé? Como o grão de mostarda.
A fé como o grão de mostarda é a fé de Deus. As pessoas falam, se você tiver uma fé como do tamanho, não é sobre o tamanho, é a fé como o grão. Tem uma diferença da fé do tamanho. Jesus não está falando de você ter fé pequena. As pessoas falam, se você tiver uma fé pequena. Ele está exortando os discípulos aqui que eles tinham fé pequena. Se você tiver fé pequena, você não vai fazer nada. Ele está dizendo sobre a fé pequena como, do tamanho. Ele está dizendo como, por quê? Porque o grão é pequeno e se torna gigante quando dá crescimento. Ou seja, quando você recebe uma palavra, quando você tem a fé equivalente à de Deus, a sua fé está no nível alto. E por isso que quando você ouve uma mensagem talvez como essa, dentro de você começa a gerar fé, dentro de você começa de acordo com a palavra que você está recebendo, o seu espírito começa a responder de acordo com a palavra. Fé é isso. Talvez você vai para um culto desmotivado, zero fé, incrédulo, frio, desacreditado, mas você ouve uma mensagem de fé. Essa mensagem adentra no seu espírito. E talvez antes de ir para a igreja você estava chutando barco, sem fé, mas você ouve a palavra rema, ela adentra no seu espírito e você começa a agir em conformidade a essa palavra. Aí aquele gigante, aquele monte é uma pedrinha, é um tamanho de um grãozinho de areia. O monte que era gigante para você, que você achava impossibilitado de vencer ele, se torna um grãozinho de areia e você fala, pelo amor de Deus, era isso que estava me rompendo? Era isso que estava me vencendo? É isso que estava gerando incredulidade em mim? A palavra de Deus é soberana para fazer. Por isso que Paulo diz em Efésios 3:20, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Então você quer saber o porquê Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos? Como Ele faz? Através de nós. É através de nós, porque o poder da ressurreição está sobre nós. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo poder de ressurreição que estava sobre Jesus, o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse poder opera em você. Então você não pode ser um crente natural, derrotado, frio. Não. Você tem que ser um crente sobrenatural. Sempre tudo para você é sobrenatural. Nas suas finanças é sobrenatural. No seu ministério é sobrenatural. O poder de ressurreição, o poder da vida e da morte, ele mora em você. E outra, Provérbios capítulo 18, de verso 21 diz, o poder da vida e da morte está na língua. E quem souber usar dela, comerá do seu fruto. Aí se você ficar aí murmurando, acreditando, eu estou escasso mesmo, sempre declarando, eu sou pobre, eu sou miserável, você está plantando isso. Você está plantando isso e toda vez que você declara isso, você está vivendo o mundo que você declara. Eu sou pobre mesmo. Aí dia seguinte você continua pobre. Eu sou pobre mesmo. Aí continua declarando, continua vivendo, porque o poder da vida e da morte está na língua. Você acha que a palavra é para quê? Para você ficar conversando bom dia, boa tarde, boa noite, fofocando? Não. A primeira pessoa que falou na Bíblia foi Deus. E foi para quê? Para falar com os anjos? Para falar com Adão? Para falar com as aves do céu? Não. Ele falou para criar. A palavra foi feita para criar substância. A palavra foi uma substância feita para criar. Ele olhou uma terra sem forma e vazia. Eu não faço nada incompleto. Eu não faço nada pela metade. Esse negócio está errado. Haja luz. Porque se fosse outra pessoa ia olhar, tá tudo escuro, não tem forma nenhuma. Essa é a verdade. Deus falou, não. Eu sei as coisas que eu faço. Eu sei como eu faço. Eu sei como eu ajo. E isso não é a verdade. Pode ser a realidade momentânea. Mas a verdade é que o que eu creio, assim será. Haja luz e houve luz. Haja luz e houve luz. Aí eu preciso de receber o batismo no Espírito Santo, eu creio, mas a sua fé não é equivalente. O que você fala não é equivalente à sua fé. O que você fala simplesmente diz que você não tem fé para receber. Porque Hebreus capítulo 10, verso 38 diz, o justo viverá pela fé, não pelas vistas. Não por vista, mas por fé. E por isso que Jesus diz, se vocês creem, se vocês tiverem fé,
vocês dirão a esse monte, arreda-te daqui, vai para lá. Oh meu Deus, e nada será impossível para vocês. Como? Para Deus nada é impossível. Por quê? Porque quando você tem a fé de Deus, você age como Deus. Quando você tem a fé de Deus, você fala o que Deus fala, você crê com o que Deus crê, você começa a se mover no sobrenatural. A fé não é uma coisa que você está vendo, eu estou vendo que vai dar certo, isso é fé. Não, isso é qualquer coisa menos fé. Isso é qualquer coisa menos fé. Fé é quando tem algo improvisível. Você vê que não tem formas nenhuma, a realidade quer atacar na sua alma de que o que você está vivendo é a verdade, e mediante a um vale, e mediante a lugares improvisíveis, você começa a declarar o que a palavra de Deus está dizendo. Você começa a crer no que a palavra de Deus diz que é verdade. Ah, mas eu creio, Alexandre, enquanto a sua alma está emocionada, enquanto você está num culto que tem fundo musical, que tem música, que tem pessoas, aí você está emocionado porque você está lembrando da situação que você está vivendo, aí você se emociona e você começa a dizer que crê. Aí chega no dia seguinte, o diabo taca água no seu refrigerante, te dá uma rasteira, e isso prova que não era fé, eram emoções. Isso não era fé, eram emoções. Fé é uma convicção das coisas que não se veem. Fé é uma convicção das coisas que não se veem. Eu não estou vendo, mas não é porque eu não estou vendo que não vai acontecer. Não é porque eu não estou vendo que não é a verdade. Muitas pessoas se bloqueiam e continuam enfermas porque elas preferem crer nos sintomas. Elas preferem crer nos sintomas. Você acaba de orar para a pessoa, você acaba de liberar a unção do Espírito Santo sobre a vida da pessoa, e ela simplesmente, ela diz: ah, eu creio que eu vou ser ainda curada. Você é ou você vai ser? Porque tudo que eu preciso de extrair em Deus é por meio da fé. Hebreus 11, o autor de Hebreus diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram. Um dos atributos que você tem que entender da fé é que a fé obtém. Tem coisas que você não vai conseguir obter pelas suas emoções. Não é porque você está emocionado, não é porque a sua alma está dizendo que você está crendo. Tem coisas, e todas as coisas no reino de Deus, você vai extrair elas por fé. A fé obtém tudo que Deus diz ao seu respeito. Mas como você não tem fé, você acaba dizendo que Deus não quer fazer. Aí você tem que me provar isso na Bíblia. É a fé que obtém, não é os sentimentos que obtém. Porque cura, batismo no Espírito Santo, milagre, para pessoas, tem pessoas que agem glorioso, mas para Jesus, quando foi falar para a mulher que desejava ser curada, ele diz: cura, libertação, milagre, é o pão dos filhos. O que você faz com o pão? O que é um pão para você? Todo dia tem na mesa, todo dia você come. E Jesus está dizendo: cura, milagre, libertação é pão. E você acha que é ouro, que você precisa de buscar desesperadamente. Não, eu preciso fazer um voto de R$100, eu preciso de pegar água lá do Rio Jordão, eu preciso de andar um monte Manaim, eu preciso... É pão.
é pão. Mas as pessoas, elas ficam tão mistificando as coisas, fazendo as coisas tão místicas para agradar a alma das pessoas, porque elas vão dar um Monte Manaim, elas vão pegar lá do Rio Jordão, João Batista batizou, elas precisam de mistificar a fé. A fé, você não precisa de mistificar a fé. A fé é simplesmente assim: eu criei, por isso falei. Não, vou fazer aqui a rosa de Saron. Aleluia, glória a Deus. A rosa de Saron. Os 7 mergulhos de Naamã. Para de mistificar as coisas. O evangelho é um evangelho simples. A fé ainda funciona. Você não precisa de fazer mistificar as coisas. Eu vou para a igreja com um pano de saco, pulando de um pé só, e eu vou ser curado assim. Não. Paulo disse: eu criei e por isso falei. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, também nós cremos e por isso também falamos. Você tem um espírito de fé. O espírito que opera dentro de você tem uma fé imensa para liberar sobre você, ao ponto de você crer nas coisas que Deus crê. Mas não, você precisa das campanhas, campanha em cima de campanha, campanha em cima de campanha, campanha em cima de campanha, alimentando a sua alma, alimentando as suas emoções, decepcionando você, fazendo você não crer que Deus possa fazer alguma coisa. E Paulo está dizendo: tendo o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei e por isso falei. E também nós cremos e por isso também nós falamos. É simples, irmão. Você crê e você fala. Você crê e você fala. Por isso que Tiago diz na oração da fé: a oração da fé tem muito em seus efeitos. Você acha qual oração da fé é essa que Tiago pegou? Marcos 11, 24. Tudo que você pedir orando e não duvidar no seu coração, assim será. O que pede, recebe. Parece um evangelho de mentira, né? É porque é muito simples para a sua alma, que precisa de enfeitar as coisas. Parece que não está acontecendo, mas acontece. Ou seja, você só está na situação que você está vivendo agora porque você não está crendo na situação e você não está falando a situação que você crê. Você fala que é próspero, mas nem você crê nisso. Você só crê que você vai ser próspero se você fazer um empréstimo. Aí você crê. Estou com dinheiro, estou vendo. Não vai fugir da conta, ninguém vai me roubar. Então está aqui, então estou crendo. É porque eu tenho na minha conta, então isso está acontecendo. Mas não. O que você precisa para avançar no nível em Deus é crer no que Deus diz e você mesmo crer no que você está dizendo. Você está crendo que está curado? Creio, aleluia. Maravilha, estou curado. Passou 2 horas e aí, irmão? Estou sentindo dor. Está crendo ou não está crendo? A fé não é movida de emoções. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu não estou vendo nada, mas está vindo. Eu não estou sentindo nada, mas eu já estou curado. E a fé, ela vem ao ouvir uma palavra como essa, estimulando a sua fé para crer no que Deus crê, para declarar o que Deus declara, para agir em conformidade à palavra. Se eu quero que Deus comece a me prosperar, eu vou semear. Eu creio, eu declaro prosperidade. Eu tenho fé que Deus vai me suprir e eu semeio, porque o semear, a semente que eu estou lançando, é a resposta a qual a fé que eu estou liberando.
eu creio tanto, mas eu creio tanto que eu já fiz isso, eu não estou falando de boca para fora. Todos os meus ensinos aqui não é blá blá blá, não. Eu não preciso de manipular você, eu não preciso do seu dinheiro, eu não preciso de nada seu. Eu só preciso de cumprir o meu pleno propósito. O que eu estou fazendo aqui, eu estou bem nisso, irmão. Tudo que eu estou fazendo aqui, eu me sinto bem fazendo isso. Se ninguém me der dinheiro, se ninguém me ouvir, só de cumprir o meu propósito, eu já me sinto satisfeito. Eu estou igual a Jesus. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Ponto final. Mas se eu, Alexandre, se eu quero prosperar, eu vou semear na vida de quem está me instruindo na palavra, porque isso é bíblico. Gálatas 6,6. O que está sendo instruído na palavra, reparta os seus bens com aquele que te instrui. E se eu estou crendo que a minha vida espiritual vai romper, ainda que eu só tenha 30 reais na minha conta, esses 30 reais é mentira, porque eu tenho 3 mil, e por isso que eu vou semear esses 30. Eu creio que eu vou ser próspero, eu declaro prosperidade, mas a minha resposta para a minha prosperidade é a semente que eu lanço em busca da resposta, em busca do dinheiro vindo. E cura, Alexandre, a mesma coisa. Eu creio que estou curado, eu recebo por fé, eu obtenho por fé o que eu preciso de receber e simplesmente ando de acordo com isso. Simples, não tem segredo. Mas as pessoas, elas ficam ouvindo esses caras frios na internet. Não, Deus não cura hoje, isso é só para o tempo apostólico. Então não tem barbeiro hoje, porque eu não fui atrás de cortar meu cabelo. Mas tem lá, é eu que não creio, é eu que não vou lá. Aí é muito fácil falar que não tem cura. Lógico, você é frio, você não ora para enfermo ser curado. É perigoso você colocar a mão e a pessoa cair morta no chão, espatifada no chão de tanta incredulidade que vai ser injetada no corpo dela. Aí é fácil falar que Deus não cura. E fácil é falar que é só para o tempo dos apóstolos, como se os apóstolos fossem o Espírito Santo, como só os apóstolos tivessem fé. Os apóstolos morreram, mas o Espírito Santo ainda está operando. Porque Paulo disse: se o ministério da morte, cravado em letras de pedras, se moveu de tamanha glória aos pontos que os filhos de Israel não poderiam olhar para Moisés, ainda que a glória estava desfalecendo, quem dirá no ministério do Espírito? Em grande proporção, esse ministério vai ser manifesto. Para de arrumar desculpinha esfarrapada para o meu lado, que isso não vai dar certo, não. Não, é só no tempo dos apóstolos. O ministério é do Espírito, meu amigo. Até que o que é perfeito vir Jesus, o ministério é do Espírito. Então não vem com essa desculpa esfarrapada, não. O que Moisés fez, o que Elias fez, quem está no ministério do Espírito pode fazer em profundidade e muito mais além. Então não vem com desculpa esfarrapada. Fala logo que você não tem fé, porque Jesus diria para você: sabe por que você não cura enfermo? Por causa da pequenez da fé que você tem. Ponto final. Não, batismo no Espírito Santo e as línguas só lá para o tempo dos apóstolos. Línguas é idiomas, é idioma espiritual. E só quem é espiritual consegue discernir as coisas do Espírito. Me prova um texto que línguas é idioma. Andar com pessoas que não têm fé, ouvir mensagens envenenadas, que vai te trazer incredulidade, que vai fazer você não romper no sobrenatural, vai gerar o nível de fé que você tem. Mas quando você entende, o justo viverá pela fé, quando você entende que tudo em Deus que você precisa é por meio da fé, você começa a declarar de acordo com isso. A mulher do fluxo de sangue, ela estava indo com hemorragia, ela ainda tinha os sintomas, mas ela falou: acabou, isso aí eu não estou crendo nisso mais. Pode estar sangrando, eu posso estar sentindo, mas o que eu sinto não me define. Se eu estou sentindo ou não estou sentindo, pouco importa. O que importa é a palavra que eu estou crendo. E ela vai ir no meio da multidão, e quando ela vai no meio da multidão, ela vai tocar na orla, e vai sair poder da orla de Jesus, e ela vai receber a cura. O segredo está na orla? Não. Ela poderia tocar na orla, no cabelo, na unha, na sobrancelha, no dedão, na poeira onde Jesus acabou de pisar o pé. Não é sobre a orla, é sobre a fé que ela teve para colocar na orla.
porque tocar, todo mundo tocava em Jesus, a multidão estava tocando, mas um tocar de fé faz você obter o que você precisa. É isso que você precisa entender. Porque tocar, todo mundo estava tocando nele. Ele vai dizer, quem me tocou? Aí Pedro vai dizer, aí é complicado, porque está todo mundo tocando no Senhor aqui, aí não tem como saber. Mas o tocar é o tocar de fé. Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, verso 13. Alguém está sofrendo? Faça oração. Está alguém triste? Cante louvores. Alguém está doente? Chama os presbíteros da igreja e façam a oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, serão perdoados. Portanto, confesse os pecados uns para os outros, orem um pelos outros para que sejam curados. Muito pode a oração em sua eficácia, a oração do justo. Aí, olha a explicação de Tiago. Olha a explicação de Tiago. É só ler a Bíblia que resolve. Se você ler a Bíblia, você vai saber que ela tocou. Lê a Bíblia e todos os seus problemas são resolvidos. Deixa eu pregar minha mensagem aqui. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor, para que não chovesse sobre a terra durante 3 anos e meio e 6 meses, e não choveu. Depois orou de novo, então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. Olha a explicação de Tiago. A oração do justo tem muito em sua eficácia, porque Elias, sendo um homem semelhante a nós, ele orou com fervor. É porque Elias era poderoso? Ou era a convicção que Elias tinha, de que ele ia dizer, não vai chover e assim será? Tiago está explicando, ele está enfatizando a oração da fé, explicando sobre Elias, que ele orou, ele requereu. Quando Jesus diz, tudo que você pedir orando, significa requerer, desejar profundamente. Tudo que você desejar profundamente e não duvidar no seu coração, será feito o que você pediu. Essa é a oração da fé. Essa é a consciência de ter fé como grão de mostarda. Ter fé como grão de mostarda é isso. É crer nas coisas improvisíveis. É declarar o que ninguém declara. Aí agora você está entendendo por que você não foi curado até hoje. Agora você está entendendo por que a sua vida continua do mesmo jeito. Agora você está entendendo porque tem muitas pessoas frias aí no YouTube ensinando heresia, ensinando blá blá blá. O evangelho é blá blá blá, não quero ouvir gente fria falando na minha cabeça. Agora você está entendendo porque quando não se tem convicção de fé equivalente para que o céu se mova, o reino de Deus se mova, nada acontece. Dizer ao monte muda a sua situação. Mas isso, se você não tiver fé, é necessário você jejuar. O jejum vai trazer fé para você declarar as coisas de Deus. Porque a princípio, talvez você está declarando que você está curado, talvez você está declarando que você está próspero, mas no fundinho você pensa que você mesmo está mentindo para você. No fundinho você declara as coisas e você pensa que você está forçando a barra para crer, que você está mentindo para você mesmo. Mas o que vai fazer a sua fé da estaca 0 para ir para a estaca 1000 é confessar a palavra, é ler, crer no seu espírito, jejuar ao ponto dessa mensagem sair das letras, sair desse livro e adentrar ao seu espírito. Aí sim,
você vai começar a declarar o que Deus disse e viver de acordo com essa palavra. Amém? Peço que você se inscreva no canal, ative o sino das notificações, compartilhe essa mensagem. Daqui a pouco, 7h30, vai ter uma live, uma célula para pessoas do nosso grupo privado, o Reino de Poder. Se você quiser participar, o irmão Mateus, que está aqui nos comentários, ele vai estar trazendo uma mensagem, o poder da intercessão. Pega o nosso número, vou estar colocando você no grupo. Ali, você que precisa de cura vai ser curado, você que precisa de receber batismo no Espírito Santo vai receber, você que quer entender o seu propósito no Reino de Deus através da prática da oração em línguas, você vai entender. E tudo que nós estivermos recebendo da parte de Deus, você vai receber gratuitamente. Então entra, me chama, vou estar colocando você no grupo, você vai participar da célula hoje, você vai receber uma mensagem de Deus poderosa ao seu coração. E você que sentir de Deus, de ofertar nesse ministério, em prol do avanço do Reino de Deus, para que pessoas sejam curadas, batizadas, entendam a revelação da palavra, a palavra genuína. O Pix está no primeiro comentário fixado. Você semeia de acordo com o seu coração. E assim nós dois estaremos de acordo, na mesma unidade, para levar o reino de Deus aos pobres, aos enfermos e aos necessitados. Vou estar digitando meu número aqui, você me chama e eu espero vocês no grupo. Deus abençoe. Estou ficando por aqui.